nosso canal. Este é o nosso 21º vídeo. No vídeo anterior, estudamos sobre a importantíssima ordem da vocação hereditária. Tá? Então, se pegou o vídeo aqui, volte, assista o anterior, que é de extrema importância para essa aula de hoje, para esse curso de hoje, para esse vídeo de hoje, não é isso? Estamos vendo hoje dos herdeiros necessários e do direito de representação. Tem alguns temas aqui bastante interessantes, onde teremos um cuidado maior nos seus estudos. Nos siga no Instagram. O Instagram é o caminho aí mais fácil para aqueles que estejam estudando conosco. Tire suas dúvidas, façam seus comentários, envie suas perguntas. Tá aqui o endereço do nosso Instagram para se comunicar aí conosco. Maravilha? Sem mais delongas, vamos direto aos estudos. Vamos fazer a leitura do artigo que vai trazer bastante aqui questões polêmicas, que é o artigo 1845. Capítulo 2, dos herdeiros necessários. Artigo 1845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Cadê o companheiro? Ou a companheira, né? Cadê o companheiro? Bem, este é um primeiro tema que temos que ter aqui um pouco mais de cuidado. Os maiores nomes aí das nossas doutrinas no direito civil, no direito principalmente das famílias, né, tem trazido aqui bastante conhecimento, entendimento até este momento de hoje sobre a revogação do artigo 1790. Sejam eles professora Giselda, Zeno Veloso, Flávio Tartucci, todos esses grandes nomes, esses nossos professores, trazem aí artigos maravilhosos acerca do tema, que aqueles que quiserem se aprofundar mais, até para entender um pouco, né, do histórico, da cronologia de entendimento para chegar até aqui, vai ser de interessantíssimo conhecimento e aprofundamento, estudo e aprofundamento, tá? Mas, a grosso modo, não entraremos tanto assim, com tanta profundidade. O que a gente vai trazer hoje é que, jurisprudencialmente falando, e aí também com grande apoio dessa doutrina, tem o entendimento de que os companheiros têm a concorrência igualitária com os cônjuges. Porque uma vez que revogado o artigo 1790, teve um principal estofo para essa revogação, tá? Que era exatamente a equiparação sucessória entre companheiros, né, e casados e cônjuges. Tá bem? Para resguardar aqueles companheiros, aquelas companheiras que antes, né, não tinham, então vivenciavam ali então uma vida conjugal, né, como se maridos fossem por anos a fio, e aí havendo o falecimento de um deles, o outro não tinha nenhum resguardo legal. Então, diante deste princípio, dessa proteção que o direito das famílias foi em busca, né, o principal, claro, eu estou sendo muito superficial, mas o principal direcionamento é resguardar esse direito sucessório deste companheiro. Sendo assim, não haveria de se falar em diferença, tá, para a questão sucessória do cônjuge e do companheiro. Então, nosso entendimento é de que se lê aqui cônjuge e companheiro. Maravilha? Seguindo, hein? Vamos ao artigo 1846. Pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Aqui não tem grandes segredos, né? Vimos anteriormente nos vídeos a diferença entre a parte legítima e a parte disponível. Eu posso dispor de todos os meus bens, eu tenho herdeiros necessários, sejam eles na linha reta descendente ou ascendente, eu tenho. Posso dispor? De forma alguma. Né? Metade dos meus bens, metade deste patrimônio, metade daquele bem imóvel e indivisível, que será a herança, que será o espólio, que será aquela massa, né, está resguardada aqui a esses herdeiros necessários. É a legítima. 1847. Calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, princípio de Sanzini, na abertura da sucessão, abatidas as dívidas e as despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeito à colação. Também não temos segredo. Então temos um valor X para herdar, então temos um crédito, ok? Hereditário, e temos também as dívidas. Abate-se, e aquela história de que então os herdeiros vão se responsabilizar por toda a dívida do decujus. Ele recebeu 1 milhão, mas ele tinha 5 milhões de dívidas, vamos pagar 4 milhões? Não.
ok? Esse 1 milhão que tinha vai ser utilizado apenas para o pagamento das dívidas. Tá? Então, os herdeiros não se responsabilizarão pelo restante, ok? Porém, tinha 5 milhões para receber, e aí tinha 1 milhão de dívidas, ok, abato a dívida, fico com 4 milhões, e aí só esses 4 milhões são aí repartidos, certo? Quanto à questão da colação, dessa ação de colação, o que seria a colação? Eu sou um herdeiro necessário, somos 3 filhos, tá? E aí eu sou um desses 3 herdeiros necessários. Só que em vida eu já tive em adiantamento da legítima doações realizadas pelo meu pai. Tá? E isso então eu tenho que trazer neste momento, informando aqui, tem colação, ou seja, eu tenho que informar o que eu já recebi antes para fazer o abatimento destes valores, tá bem? Sobre pena de ação de sonegados. Vamos continuar. 1848. Salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inaliabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Claro, se não tiver nenhuma justificativa extremamente plausível, que vai ser aí decidida e analisada pelo juízo, não é isso? Se não tiver nenhuma grande justificativa, não se pode trazer essas cláusulas, porque vão trazer aqui algumas restrições para os bens, tá, herdados, destes que já têm o seu direito resguardado pela parte legítima, certo? Ah, mas essas cláusulas podem ser utilizadas, por exemplo, em legados ou na minha parte disponível? Com certeza absoluta. Maravilha? Inclusive são cláusulas que, óbvio, não é o tema aqui, e nós já falamos sobre isso, mas só para dar uma retomada aqui no pensamento, são cláusulas utilizadas, e muito bem utilizadas, okay, nos pactos nupciais ou pactos antinupciais, também nos diferentes regimes patrimoniais, que resolvem muitas situações aqui em prol de um pensamento já de planejamento sucessório. Parágrafo 1º. Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Não temos segredo, ok? Parágrafo 2º. Mediante autorização judicial e havendo justa causa, podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o produto em outros bens que ficarão subrogados nos ônus dos primeiros. Aqui uma situação bastante específica na prática e elucidativa. Por exemplo, eu preciso aqui vender um desses bens que estão aqui protegidos pela legítima, e eu vou pedir essa autorização judicial para que, com este valor, eu consiga pagar as taxas, todo o custo desse espólio, da manutenção do espólio e etc. Tá bom? Recolhimentos de impostos, de taxas, etc. E aí o juiz pode autorizar sim, vende-se este imóvel, e aí faz-se o pagamento, o restante volta para esse monte imóvel para ser dividido nas suas cotas-partes. Lembrando que nós estamos falando de parte disponível, ou estamos falando de herança, não estamos falando de legado ainda, ok? Então estamos falando num bem indivisível, num bem imóvel e indivisível. Então é uma massa, um monte. Eu não posso considerar, tem uma casa, um carro, uma bicicleta. Peraí, quanto vale a casa, quanto vale o carro, quanto vale a bicicleta? E aí nós vamos fazer realmente a divisão disso tudo. Claro que pode ter uma composição entre as partes, que eu fico com a bicicleta e aí ele me paga o restante pertinente ao valor do carro e da casa. Isso pode ser feito, mas a grosso modo, isso nós temos que analisar toda essa questão de herança, esse monte mor, esse bem imóvel e indivisível, como uma situação independente dos bens que são. Não há aqui como dividir aquilo que já está na palavra indivisível. É isso aqui, ok? Maravilha? Vamos continuar. Artigo 1849. O herdeiro necessário, a quem o testador deixar a sua parte disponível ou algum legado, não perderá o direito à legítima. O que é isso? Seguinte, se eu tenho 3 irmãos, tá? E aí o pai deixou aqui um carro, uma casa, a casa da praia, como não adiantamento da legítima, tá? Mas da sua parte disponível. Então, e como legado, eu deixo este carro para fulano de tal, esta casa da praia para fulano de tal, ok? Da minha parte disponível. Ele não vai utilizar essa situação para a composição da legítima, como já regra aqui, né? Então, eu recebo a legítima, a minha cota
cota parte da legítima mais aquele valor. Eu vou receber mais que os outros irmãos. Tá? Ok? Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Aqui há uma obviedade quando eu entendo o que é a parte legítima, o que ela resguarda e quem são os herdeiros necessários. Se a legítima é aquele 50% do patrimônio resguardado constitucionalmente, né, para esses herdeiros necessários, sejam eles, em linha reta, descendentes ou ascendentes, acaba a história. Eu vou empregar o mesmo pensamento aqui. Herdeiro colateral não é herdeiro necessário. Ele só vai aparecer nessa ordem de vocação hereditária, como a gente já viu, quando ausentes todos os meus herdeiros necessários. Eu tenho um trisavô, é ele que vai receber. Não, eu não tenho ninguém nessa linha reta. Opa, vamos agora para os colaterais. Maravilha? A mesma coisa no testamento. Então eu não tenho obrigatoriedade nenhuma em deixar patrimônio para colaterais, inclusive tendo aqueles herdeiros necessários. Esses são os resguardados. Maravilha? Então nesse testamento eu deixei para terceiros, que não têm nenhuma relação parentesca comigo, são deles. Eu não os mencionei em testamento, eles não serão contemplados. Ponto. É claro que vai alterar se eles forem os únicos herdeiros, como eu já mencionei. Tá bem? Não vou misturar essa situação. É isso. Esse capítulo 2 é isso. Tá? Vamos agora para o capítulo 3 do direito da representação, que tem um artigo aqui que eu acho incrível, que é o artigo 1853, que nós teremos aqui um pouco mais de cuidado no estudo com ele. Vamos lá? Artigo 1851. Vamos à leitura. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos em que ele sucederia se vivo fosse. Aqui é o direito de representação. Eu vou representar alguém para receber aquela herança em seu lugar. Vamos entender perfeitamente o que é isso. O meu avô faleceu, ok? E aí, deixou 3 filhos, meu pai e 2 tios meus. Meu pai já é falecido, tá? E meu avô deixou 300 mil reais aqui, somando tudo, tirando já as dívidas, etc. Tem 300 mil reais nessa herança, tá bem? E vamos dividir em 3, 100 mil para cada um. Eu tenho 2 irmãos. Então, nós somos aqui em 3 herdeiros deste pré-morto, deste que já estava morto quando aberta a sucessão, desse decúcius aqui que é o avô, ok? Pré-morto. O que acontece? Estes 3, que são os herdeiros próximos, são os próximos herdeiros necessários, vêm representar este aqui que está pré-morto e herda em seu lugar. Quando eu entendo este conceito, quando eu entendo este pensamento, a divisão fica simples. Eu vou herdar o quê? Eu quero dar cota a parte dele. Se nós formos em 10 irmãos, 10 mil reais para cada um. Ok? Eu não vou subir. Então, quer dizer que, então vem os 10 novos herdeiros aqui em direito de representação, e aí temos 13, vamos dividir igualmente entre 13. Não, não é por cabeça. Tá? Eu vou herdar aqui por estirpe, eu vou herdar aqui por direito de representação. Maravilha? Eu vou pegar aquela cota e subdividir entre todos. Se eu sou só um, vou representar e receber o valor total. Se eu sou em 2, vou dividir aqui e vou receber 50 e 50 mil. É isso que é o direito de representação. Por enquanto, é isso que nos basta. Vamos complicar daqui para frente, claro, como sempre. Artigo 1852. O direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Ok? Aqui não tem grandes segredos, né? Então só se, neste caso que eu mencionei, meu pai havia falecido, linha descendente, ok, vem aqui, ó. Para cima, não há direito de representação. Na linha reta, não tem segredo, é muito fácil, muito tranquilo. Nós vamos complicar lá no próximo artigo, que é o artigo 1853. Eu adoro esse artigo. Vamos lá. Há uma divisão muito importante. Há 2 pensamentos, há 2 argumentos, 2 estratégias aqui de entendimento desse artigo. Vamos dividi-lo, ó. Na linha transversal, também conhecida como colateral, oblíqua, na linha transversal,
somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, vírgula, quando com irmãos deste concorrerem. Viram que há uma separação aqui nessa leitura. Vamos lá. Direito de representação existe na linha colateral? Não. Salvo, exceto para os sobrinhos. Quem são, então, esses daqui? Os direitos de representação a favor dos filhos de irmãos do falecido, sobrinhos. Tá bem? Então, só há esse direito de representação na linha colateral, a exceção é para o sobrinho. Não invente a partir daqui. Esse artigo aqui, ele vai trazer diversas pegadinhas nas provas aí, no curso de graduação de Direito. Ele vai trazer pegadinhas na prova da ordem, em concursos. Esse artigo é muito utilizado. A gente precisa deixar ele completamente esclarecido. Até aqui, eu tive entendimento. Qual é o entendimento até aqui? Que não existe direito de representação na linha colateral, salvo, exceto o sobrinho. O problema é que, muitas das vezes, inventam a partir daqui. E aí complica. Não, é sobrinho. Tá. Eu já posso concluir que o sobrinho, então, sendo assim, o sobrinho sempre vai ter direito de representação? Não. Tá na segunda parte do artigo, olha. O direito, então, essa exceção é só do sobrinho, vírgula. Quando com irmãos deste concorrerem. Quem é deste? É o de cujos, certo? Então, quem é o irmão do de cujos? Vamos trazer aqui o grau de parentesco que vai ficar mais fácil. Quem é irmão do de cujos? Neste caso, se eu sou sobrinho, é o meu tio. Então, observa. Sobrinho, ele vai estar nessa exceção, vírgula, quando concorrer com quem? Com seus tios. O irmão do de cujos. Então, ele terá o direito de representação quando estiver concorrendo com seus próprios tios. Agora sim, nós podemos finalizar o conceito e pôr um ponto final. E daqui eu não invento absolutamente nada. Não invente a partir daqui. Quando eu trago esse conceito de que a exceção está no sobrinho quando concorrer com seus próprios tios, eu também já posso entender, e já fico assegurado, e não vou cair em pegadinha nenhuma, quando colocarem só sobrinhos para concorrer entre si. Porque eu não estarei concorrendo com os meus tios. Então, se nessa ordem de vocação hereditária, que nós já estudamos, inclusive vimos no vídeo anterior, tá? Então, eu vim para toda essa vocação. Então, eu vim para a linha reta, primeiros descendentes, não tem ninguém, ascendentes, não tem ninguém, ok. Vim para os colaterais, aí não está tendo ninguém, sobraram quem? Só nos colaterais sobraram sobrinhos. 750 sobrinhos. Tem R$750 de herança para 750 sobrinhos. R$1 para cada sobrinho. Aqui, eu não estou herdando por direito de representação. Eu estou herdando aqui por direito próprio, por direito de cabeça. É meu direito herdar. Não tinha ninguém mais na ordem de vocação, tornou-se meu direito, a linha inteira. Ok? Neste caso, não estou herdando por representação. Então, eu só herdarei por direito de representação quando estiver concorrendo com o tio. Com o sobrinho não tem direito de representação nenhum. Maravilha. Desses sobrinhos, um era pré-morto. Então o filho dele vai concorrer junto com os sobrinhos e faz a mesma divisão, certo? Errado. Não concorre. Por que não concorre? Porque não há direito de representação na linha colateral. A única exceção é para o sobrinho. Sobrinho. Esse aqui seria sobrinho neto. Essa é uma outra pegadinha que cai constantemente nas avaliações e nas provas. Ok? Então, vamos lá. Esses sobrinhos todos herdando por cabeça, eles herdarão por direito próprio, não há direito de representação. Tinham-se 750 sobrinhos, morreram 749. Todos eles com filhos. Como é que vai ficar a herança para esse único sobrinho vivo? É direito dele, ok? E não há direito de representação a partir daqui. Maravilha, então ficou claro, né? Ficou claro. E inclusive a gente já tem entendimento de que sobrinho neto não vai herdar de forma nenhuma, né? Porque se não tenho direito aqui de representação, então eu também posso concluir que o sobrinho neto não herda? Não, cuidado que essa também é uma pegadinha.
não vai herdar o sobrinho neto em nenhum momento por direito de representação, que foi esse caso que nós trouxemos, de todos os sobrinhos, e aí morreram 748, sobrou esse daqui, os outros todos com filhos, e os sobrinhos netos vão herdar? Não, porque não há direito de representação. Maravilha. Agora, há um outro pensamento. E quando todos estes sobrinhos também já forem pré-mortos? Se os sobrinhos forem pré-mortos, este sobrinho neto poderá herdar por cabeça se ele estiver aqui nessa ordem de vocação hereditária. Qual é o grau de parentesco que ainda é contemplado? Nós já vimos isso. É até o 4º grau. Então, para saber se o sobrinho neto herda ou não herda, neste sentido, por cabeça, né, por direito próprio, o direito dele não tem linha reta, não tem descendente, não tem ascendente, colateral não tem aqui os irmãos, não tem sobrinhos, e aqui só tem sobrinho neto. Só tem sobrinho neto. É jacente vacante? Não. Vai para o município? Não. Será? Vamos fazer a contagem. Olha, como é que eu faço aqui a contagem para saber se ele é meu parente colateral de até 4º grau? Lembra? Eu vou para o ascendente comum. Quem é o ascendente comum aqui? Então é o meu pai. Ok? Então eu sou o Decujo. Foi para quem? Foi para o meu pai. E aí foi para o lado, que aí então seus irmãos. E aí depois vai aqui os filhos dos irmãos, que são os sobrinhos, não é isso? E aí depois o sobrinho neto. Então vamos contar, ó. Pai 1, 2 irmãos, sobrinho, que é o tio aqui, sobrinho, então 1, 2, sobrinho é o 3º, sobrinho neto é o 4º. 1 é o pai, 2 o tio, 3 sobrinho, 4 sobrinho neto. Então ele é parente colateral de até 4º grau. Então ele está resguardado para ser, sim, aqui o herdeiro dessa fortuna de R$750. E aí ele vai herdar os R$750 sozinho. Pelo menos não tem, no nosso exemplo, 750 sobrinhos netos vivos. Pelo menos vamos deixar assim. Tá bem? Então tome muito cuidado com isso, porque é matéria de... aqui ó, tem 3, 4, 5, meia dúzia de pegadinhas. Sobrinho neto herda quando é direito próprio, quando herda por cabeça, nunca por representação. Maravilha, e o sobrinho só vai herdar se estiver concorrendo com seus tios. Perfeito? Sigamos. Artigo 1854. Os representantes só podem herdar como tais o que herdaria o representado se vivo fosse. Ou seja, ele vai trazer aqui todos os efeitos jurídicos e direitos jurídicos como se fosse aquela pessoa. Aceitação, renúncia e por aí vai. É a mesma situação. Tá? Vale aqui uma coisa interessante. Tem aqui um pensamento sobre a comuniência. Vamos supor que tem aqui uma dúvida. O que seria essa comuniência? Comuniência, então, os dois morreram juntos, não dá para se atestar aqui quem morreu primeiro. Tá? Então, foi um acidente, os dois faleceram, não consegue dizer quem morreu primeiro. Tá? Então, houve essa comuniência. Teve comuniência entre ascendente e descendente? A preferência é do descendente. Ok? Teve comuniência, por exemplo, tios e sobrinhos, a preferência é de sobrinhos para vir aqui nessa história de representar. Tá bom? Para representar aqui esse direito próprio, esse direito de herança. Não tem segredo, né? Vai substituir como se fosse aquela pessoa. Maravilha? Com todos os seus efeitos e direitos, efeitos jurídicos. Seguindo, então. Artigo 1855. O quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Isso a gente já explicou, não é? É aquele exemplo de que tem, então, 3 representantes aqui, eles subiram e eles vão receber exatamente aquela cota-parte daquela pessoa, porque ele não está recebendo a herança por direito próprio, ele está representando. Então, os 3 filhos que herdarão aqui do pai dividirão entre si a cota-parte daquele. Também já tínhamos falado disso, né? E aí, o último e derradeiro artigo, 1856. O renunciante à herança de uma pessoa poderá representá-la na sucessão de outra. Isso é interessante também. Eu tenho meu avô vivo e meu pai vivo, ok? Meu pai morreu. E aí, pelos meus motivos, eu decidi renunciar à herança. Inclusive, deixa eu trazer aqui um tema polêmico, que inclusive mandaram pergunta aqui no canal. Essa renúncia à herança, o advogado pode peticionar renunciando à herança?
Há algumas divergências doutrinárias, mas a majoritária entende o seguinte: não, o advogado não tem poder e não interessa o que está escrito na tua procuração, tá? Para renunciar o direito do cliente, porque é um ato personalíssimo, personalíssimo, tem que ser feita por escritura pública, tá bem? Renuncia essa herança por escritura pública e aí acosta aos autos. Há divergência? Mas a doutrina majoritária tem esse entendimento, tá? Tirando essa vírgula, esse detalhe, vamos à questão aqui que estávamos falando desse direito onde eu tenho avô vivo e tenho o pai vivo. Pai falece primeiro e eu renunciei à herança, certo? Tínhamos parado aqui no exemplo. Renuncio à herança do pai. Maravilha, está renunciada. Depois disso, o meu avô falece. E aí eu vou representar o meu pai, não é isso? Agora por direito aqui de representação. Só que eu renunciei a essa herança. Eu tenho direito aqui à minha cota parte, seja ela no sentido de representação. Tenho aqui então meus tios vivos, né? E vou representar a cota parte do meu pai. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu renunciei à herança do meu pai. A do meu avô, eu não abri mão desse direito, tá? Vão ter aí os mesmos procedimentos para aceitação tácita, todas aquelas situações que já vimos, mas aceitação ou a renúncia. Então eu tenho direito do avô, sim, sem nenhuma dificuldade. Maravilha? Agora entraremos em outro título, que é o título 3, nós já falaremos agora de uma outra sucessão, que é a sucessão testamentária. Falamos aqui da sucessão legítima, dos herdeiros necessários, direito de representação. Espero que tenha ficado claro. Teve dúvida? Não entendi? Tem alguma situação? Nos mande via Instagram, tá? Tem muita gente utilizando também o próprio canal, né? Mas dê preferência que é mais fácil de responder e articular, realmente, movimentar o nosso endereço de Instagram. Agradeço mais uma vez a presença de todos, um grande fraternal abraço e até o próximo vídeo.